Luísa, Bolsonaro foi o personagem principal daquela carta, a gente lembra, que anunciava o tarifaço contra o Brasil. Os ministros também do STF, o STF em si, o trabalho da Suprema Corte. E agora, segundo o governo brasileiro, o ex-presidente nem foi tema dessa conversa, mais uma vez. Depois da conversa por telefone, por videoconferência entre o presidente Donald Trump e Lula. A gente pode falar em mudança dessa dinâmica, dessa relação entre os dois? Bem-vinda. Oi, Ju, bom dia. Prazer estar aqui com você hoje. Bom dia a todos que estão conosco. Ju, a gente já vinha falando aqui ao longo das últimas semanas sobre uma avaliação ali entre ministros do STF de que, de fato, aquela atuação do Supremo que foi alegada por Trump na carta que enviou a Lula lá no início de julho, anunciando ali as razões para o tarifaço, essa atuação do Supremo acabou se tornando, para Trump, na avaliação desses ministros, um problema menor diante dos problemas, de fato, comerciais e econômicos em razão dessa tarifa que foi aplicada ao Brasil. Então isso já vinha sendo construído desde os primeiros gestos amigáveis, digamos, de Trump na Assembleia Geral da ONU, por exemplo, quando abriu ali o caminho para articular essa reunião que acabou de fato acontecendo hoje pela manhã. Então, hoje a percepção é de que existe uma porta aberta, existe uma margem para uma revogação das sanções que foram aplicadas a ministros do Supremo e que dizem respeito não só à Lei Magnitsky, que foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes e à sua esposa, mas também a suspensão de vistos, de ministros da Corte, de alguns de seus familiares e também de ministros aqui do próprio governo federal. Então, se entende que esse é um primeiro passo para que essas sanções possam ser revistas, possam cair, e que isso possa acontecer a partir dessa abertura das negociações que ficou acordada aí entre os presidentes Lula e Donald Trump. Com isso, Ju, o que no STF tem se dito é que talvez essa questão se resolva sem que seja necessário o Supremo, de fato, julgar aquela ação que foi ajuizada pelo PT e que questiona a aplicabilidade da Lei Magnitsky aqui no Brasil. Claro que no calor dos acontecimentos, a base do governo acionou o Supremo para tentar impedir que essa lei tivesse efeitos aqui em relação às autoridades brasileiras. O ministro Cristiano Zanin adotou a prudência, ele foi sorteado relator, mas adotou uma prudência nesse caso, não levou nada assodadamente ali a julgamento, pediu informações, por exemplo, para a Procuradoria-Geral da República, e a PGR ainda não respondeu, não tem um prazo específico para isso. Então, a ação ficou meio de stand-by e isso veio a calhar porque o Supremo entende que levar isso a julgamento, que levar isso a julgamento seria, talvez, escalar essa crise, levando em conta que a atuação do STF era um dos motivos lá atrás para Donald Trump aplicar as tarifas aqui ao Brasil. Passado esse tempo, essa avaliação de que o STF virou um problema secundário para Trump, ela vem diante do fato de que esses gestos de Trump em relação ao Brasil, se dispondo ali a conversar com Lula, os dois presidentes colocando seus intermediários primeiro para conversar e agora efetivamente aí nesse tete-a-tete, isso aconteceu depois que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado pela primeira turma do Supremo. Então, se realmente Trump estivesse preocupado com a alegação de perseguição política do STF, a condenação de Bolsonaro seria um agravante para essa reunião, poderia azedar o clima, e não azedou. Pelo contrário, acabou que isso não teve nenhum impacto ou não foi capaz de frear essa intenção dos dois presidentes de se encontrarem e discutirem a situação hoje. Você toca num ponto importante, que é essa questão política, claro, está todo mundo olhando para isso, e olhando para as reações de Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, saiu daqui, foi para os Estados Unidos, de alguma forma comemorou a aplicação de sanções contra o Brasil, principalmente contra autoridades como o ministro Alexandre de Moraes. Essa figura fica isolada diante desse encontro que a gente está vendo aí na tela, sentados frente a frente Donald Trump e o presidente brasileiro, e agora com possibilidades de negociações sobre as sanções e sobre as tarifas? Mais do que essas imagens que a gente vê agora na tela, Ju, a própria foto oficial do encontro com os dois presidentes sorrindo, ela demonstra ali pelo menos uma boa vontade aparente, dos dois chefes de Estado para tentar chegar a essa solução. E a percepção é de que isso fragiliza essa atuação de Eduardo Bolsonaro, que foi para os Estados Unidos com esse objetivo, tirou primeiramente uma licença do mandato para declaradamente
tentar alertar, né, o governo norte-americano sobre o que ele considera serem decisões abusivas ou perseguições por parte do STF. Eduardo Bolsonaro teve ali esse período de licença, depois acabou esse período e mesmo assim ele seguiu nos Estados Unidos, segue nos Estados Unidos e fazendo essa dobradinha com o blogueiro Paulo Figueiredo para tentar de alguma maneira ampliar, né, esse quadro de sanções. Desde o início desse processo, Ju, existia uma ameaça ali, principalmente feita por Marco Rubio na ocasião, de que o Brasil poderia ser alvo da Lei Magnitsky, poderia sofrer sim retaliações em razão da atuação do STF e dessas alegações do Paulo Figueiredo e do Eduardo Bolsonaro. Mas o que a gente viu ao longo do tempo, como eu falei, foi essa questão do STF se tornar algo que não se mostrou tão importante quanto a dinâmica, né, econômica ali, comercial entre os dois países, que agora precisa ser resolvida e tem indicativos aí de que possa ser resolvida num tempo breve. Então, isso reforça essa avaliação aqui dos bastidores do Supremo. Primeiro, como eu falei, que as sanções possam ser revisadas, não só do ponto de vista do tarifácio, mas também essas sanções de vistos e Lei Magnitsky, mas também que isso isola, né, de alguma maneira, enfraquece essa atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, em meio a toda a discussão sobre a manutenção ou não do seu mandato, né, sobre quais são os motivos pelos quais ele quer permanecer nos Estados Unidos, mas continuar exercendo o seu mandato parlamentar como o habitual. Então isso está em discussão em várias frentes ali no Congresso Nacional, mas a avaliação é de que esse encontro de hoje, como eu falei, mesmo depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, mesmo com nenhum tipo de recuo do STF em relação à decisão das Big Techs, que também foi citada por Trump, nada disso foi capaz, como eu falei, de desanimar, né, de colocar empecilhos a esse encontro. Então, hoje, a avaliação aqui do Supremo é que a empreitada de Eduardo Bolsonaro, de fato, está enfraquecida junto aos Estados Unidos.